O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos, o juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir à lei e à Constituição. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. Quer dizer, um claro recado para Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, Flávio Dino, direcionado para eles. Ele falou mais ou menos uns 3 minutos. Ele usou 8 palavras. Judiciário e independente, vocês notaram? Mas peraí, mas o judiciário é independente? Não, acho que não. Ele próprio decidiu que não tem problema nenhum em receber casos que passam pelos escritórios dos parentes. Aboliram um negócio chamado ética, sinto muito. PT protocola pedido de prisão preventiva de Bolsonaro. É isso mesmo. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, protocolou na STF um pedido de prisão preventiva para o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo ele, por descumprir medidas cautelares impostas pela corte. Segundo o deputado, a chance real do ex-presidente fugir do país. Disse que mesmo em prisão domiciliar, Bolsonaro está comandando ações da oposição para tentar frustrar as investigações. O líder petista quer que Bolsonaro seja preso ainda hoje. PF investigou André Mendonça, diz advogado de Felipe Martins. É isso mesmo. O advogado Jeffrey Schickini, que compõe a defesa do ex-assessor especial da presidência Felipe Martins, afirmou nesta sexta que a Polícia Federal investigou o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Precisamos saber, o Brasil quer saber. A PF investigou o ministro André Mendonça por conta ou alguém mandou investigar? Indagou o jurista em entrevista ao programa do Oeste com Elas. As referências ao ministro estão presentes no relatório final da PF, que indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Em evento, Mendonça criticou o ativismo judicial e defendeu o respeito à Constituição. Segundo ele, os ministros e os magistrados não podem atuar como criadores de leis. Para o ministro, o Estado de Direito deve ser concebido como um sistema de freios e contrapesos, o arbítrio deve ser contido e a justiça presente. Bom, André Mendonça fez uma fala sensacional. Em um determinado trecho, ele manda um claro recado para aqueles que instrumentalizaram o judiciário brasileiro, destruíram a sua toga e se transformaram em verdadeiros destruidores de direitos e da nossa Constituição. Por isso eu agradeço ao Vossa Excelência André Mendonça pelas falas, só que precisa falar mais. Os maus falam todos os dias, dão entrevistas, e os bons ficam em silêncio, como se fossem cúmplices. Agora é a hora de falar, senhor André Mendonça, como essa fala que o senhor fez aqui, que foi uma fala sensacional. E mais, digo eu, em terceiro lugar, não basta instituições justas e o princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir à lei e à Constituição. O que significa que o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. Quer dizer, um claro recado para Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, Flávio Dino, direcionado para eles. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes.
Ele acabou de falar que o STF está agindo de forma como um ativismo. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. O ativismo judicial implica no enfraquecimento e na superação do princípio democrático. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Se é verdade que o Estado de Direito forte, que nele o judiciário tem a prerrogativa de dar a última palavra, e essa é uma verdade, mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Cara, não acredito que ele... Vou ter que voltar esse trecho aqui. Presta atenção no que ele disse. Passa a impressão de vivermos não em um Estado... Passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Nós não vivemos um Estado democrático de direito, mas um Estado judicial de direito. Cara... Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes, que se sentem desobrigados a assumir as suas próprias responsabilidades. Senhor André Mendonça, o peso da verdade é carregado em cada uma das suas palavras, mas elas precisam ser ditas com mais frequência. O Brasil precisa de pessoas como o senhor. O senhor é um membro, um membro da nossa Suprema Corte que está testemunhando o que está acontecendo e basta falar a verdade. Ninguém está pedindo para militar o ativismo. Não, fale a verdade, contenha os colegas. Falar em público dessa forma que o senhor faz ajuda muito. O senhor não tem noção do quanto que isso ajuda. Nesse mesmo evento do LIDE, onde falou o ministro André Mendonça, falou o ministro Alexandre de Moraes. A gente destacou algumas falas aí do ministro que disse que a covardia destrói a democracia. Todos os países que atacaram esses três pilares sempre tiveram exatamente o mesmo discurso para acabar com a democracia, para acabar com a liberdade de imprensa, para extinguir as eleições livres e periódicas e para afastar esse obstáculo que é para uma autocracia a independência do Poder Judiciário. Bom, e sem citar os Estados Unidos, o ministro Moraes também defendeu a independência do judiciário brasileiro. Apesar de todos os ataques, nós mantivemos um poder judiciário independente no Brasil. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. O ministro, diga, claro. Ele falou mais ou menos uns 3 minutos. Ele usou 8 palavras. Judiciário e independente, vocês notaram? O judiciário precisa ser independente, porque se ele não for independente, não é judiciário. É por isso que precisa haver independência do judiciário. Porque sem a independência, o judiciário deixa de ser judiciário. Ele falou com 8 palavras. Mas, Nunes, para quem, eu conto, para quem tem dificuldade com a gramática, imagina só com o léxico. Diga, Alexandre. Mas peraí, mas o judiciário é independente
dos escritórios de advocacia dos parentes dos juízes do Supremo? Perfeito. Boa. É independente? Não, acho que não. Ele próprio decidiu que não tem problema nenhum em receber casos que passam pelos escritórios dos parentes. Aboliram um negócio chamado ética, sinto muito. A gente separou mais um trecho da fala do ministro Moraes, vamos ver o que ele vai escolher para repetir o termo. Ele disse que vai se manter resistente às pressões. Vamos lá. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão. Essa ele rimou no final, fez uma rima. É verdade. Ele vai. Se ele chega lá, ele ainda chega lá e acaba aprendendo a usar a língua portuguesa. O que é curioso também é o linguajar bélico, né? Então é combate, destrói, ataque, é sempre isso. Ele sempre resiste. E parece sempre que ele está dando bronca em alguém, né? Aquele pai raivoso com uma cinta na mão. Tudo isso é meio teatral, né? Seria incrível se isso não fosse realidade. O Augusto disse que o PT está sempre raivoso. Será a convivência do consórcio? O PT, quando ganha a eleição, ele festeja a derrota do outro. Ele não consegue ser feliz. Deixa eu passar aqui para a Ana, só para a gente costurar aí os temas aí que mais te chamaram a atenção. A gente trouxe um pouquinho do que disse o ministro André Mendonça e na contramão, o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Bom, vamos concordar com Alexandre de Moraes, né? Ele disse: a covardia destrói a democracia. É verdade, né? Nós tivemos aí um Congresso covarde nos últimos anos e olha onde estamos. Mas eu queria perguntar ao professor, Paula, boa noite, professor, é o seguinte... nós estamos aí todos debruçados sobre, né, essa nova bomba agora, das mensagens de Malafaia, Bolsonaro, Eduardo e palavrões, etc. E eu vou recorrer ao senhor para saber se o senhor já encontrou o crime ali cometido. Tudo bom, Ana? Encontrei. O crime é da Polícia Federal e do ministro, que divulgou mensagens sem nenhuma relevância pública, um monte de fofoca. Eu até comentei que esses dias eu me senti o próprio Léo Dias, fico o dia inteiro comentando fofoca de mensagem de WhatsApp, né? Uma visão totalmente moral. Mas será que o filho pode falar isso com o pai com o filho, e etc. Ou um pastor deve dizer isso. Curiosamente, são as mesmas pessoas que acham lindo quando, por exemplo, o Lula fala de um jeito agressivo, isso aqui. Não, ele é do povo. Agora, quando é o Bolsonaro, aí não, isso é um absurdo moral. Então, enfim, é disso que se trata. A gente tem ali um monte de fofoca que não deveria ser revelada, que só interessa a eles, e que, enfim, ao revelar, fere-se LGPD, fere-se a intimidade e a privacidade, que são dois importantes direitos constitucionais, e também abusa-se de autoridade, porque pegar essas mensagens e utilizá-las para, de alguma forma, contaminar o debate público e tentar criar um divisionismo na direita e na oposição, que hoje é crítica ao STF, que é isso que está por trás dessa divulgação de mensagens, isso sim é o ilícito. E é curioso a gente pensar, veja, o Moraes e a Polícia Federal sempre são muito estratégicos. Você acha que eles não pensariam, por exemplo, será que não cogitariam que ao divulgar esses áudios e mensagens, esse tema seria mais importante do que o próprio indiciamento, do que a própria questão jurídica? Então é óbvio que ao divulgar esses vídeos, o que eles quiseram é suprir a fragilidade desse indiciamento e fazer com que a gente passasse dias, como estamos, discutindo fofoca de WhatsApp. Falando em fofoca de WhatsApp, deixa eu trazer mais essa informação que tem relação com o tema, Marcília, porque a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem até as 20 horas e 34 minutos de hoje para esclarecer ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, um documento encontrado pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro. O texto, segundo a Polícia Federal, trataria de um pedido de asilo político à Argentina. Moraes quer esclarecimentos sobre um possível plano de fuga. Ao mesmo tempo, o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias,
pediu ao Supremo a prisão preventiva de Bolsonaro. O deputado alega risco concreto de fuga e reiteração de atos ilegais, o que, segundo ele, coloca em risco a aplicação da lei. E aí, Marcília, a gente vai trazer daqui a pouquinho, né? Deve ter a resposta da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o ministro Moraes pode usar essas mensagens vazadas que foram retiradas aí do celular para justificar uma prisão. Pode, né? Uma prisão. Tudo pode. Uma prisão preventiva nesse momento, às vésperas do julgamento marcado para ocorrer no próximo dia 2 de setembro? Como Augusto Nunes sempre fala, num país sério, não. Né? E essa questão do asilo político, esse pedido, o Lindenberg é incrível. Tem o advogado, a gente fala advogado de porta de cadeia, que fica ali buscando o assunto, né? Acho que tem parlamentar de porta de cadeia também, que fica buscando sempre ajuizar qualquer coisa para criar um fato. Veja só, o asilo político, ele em si já contraria a fuga. Se eu quero fugir, eu não peço asilo. Ninguém foge para um asilo. O asilo é o contrário da fuga, não é? Asilo é justamente quando o outro reconhece que você tem o direito de ir para lá. Ninguém está fugindo por asilo. E o asilo, ele está previsto na nossa Constituição. O artigo 4º da Constituição, inciso 11, ele fala que um dos princípios do Brasil é a concessão de asilo político. Por óbvio, se a nossa Constituição prevê como um dos seus princípios conceder ao outro asilo, parece lógico que também entende que é completamente ilícito que um dos nossos peça asilo aos outros. Então, não é ilícito pedir asilo, é um direito constitucional. E você, claro, não pode ser preso por fazer uma minuta de um direito seu, né? Minuta de direito não é ilícito. E vamos dizer que esse pedido de asilo, inclusive, é de fevereiro de 2024. Foi a última vez que foi modificado. Quer dizer, nem há contemporaneidade com os fatos de hoje. Como é que eu posso prender alguém hoje por algo que supostamente foi feito em fevereiro do ano passado? E mais, vamos nos lembrar ainda que a gente tem o Bolsonaro às vésperas do seu julgamento. Como é que eu vou dar uma preventiva para uma pessoa que vai ser julgada agora? Quer dizer, é claro, a preventiva ela tem como essência você assegurar que o julgamento ocorra. Eu vou julgar ele agora, para que eu vou prendê-lo preventivamente? Não faz o menor sentido. Mas, como Augusto diz, como não estamos num país sério, se fosse a defesa, espero que faça isso, deve tomar todas as precauções, se explicar, e se o Bolsonaro tem algum laudo de algum tipo de problema de saúde, acho que já desde logo tem que ser apresentado. E o governo argentino já disse que não houve pedido formal de asilo. Era uma minuta, sem assinatura, sem data, sem nada. Você não acha que já houve um avanço geopolítico? Esse seminário foi realizado no Brasil. Rio de Janeiro. Que maravilha. Que continua lindo, segundo os participantes. Perfeito. Temos tempo para uma última questão. Vou jogar lá para o telão. Alexandre, Ana. Bom, eu volto a um assunto que foi lá no início. Essa história do André Mendonça. Se realmente a Polícia Federal investigou um ministro do Supremo, professor Marcília, qual é a consequência disso? Grave, muito grave mesmo. Isso precisa ser investigado. Aliás, essa é uma outra manifestação que eu espero que o André Mendonça venha a público e diga-se interessado em que isso seja aprofundado. Veja, é necessário. A gente tem um ministro, quer dizer, de onde vem essa investigação? A Polícia Federal não pode investigar um ministro, porque ministro tem também prerrogativa de foro. Então, apenas ele poderia ser investigado pelo PGR. A PGR teria que abrir um pedido, esse pedido ser destinado a um ministro, aquele ministro entender que é pertinente e seguir adiante. Foi pedido, nós tivemos um ministro do STF pedindo de ofício que o outro fosse investigado, ou nós tivemos a PGR pedindo uma investigação e tudo isso passou por todo mundo e ninguém sabe, ou pior, nós tivemos a Polícia Federal agindo por conta própria, investigando. Se isso aconteceu, mais uma gravíssima ilegalidade. É muito importante que a gente perceba que os cidadãos todos estamos todos numa mesma barca, parece. Até os ministros que se opõem ao STF, que criticam o STF, que se colocam de uma forma, enfim, que não seja vassala, para usar a palavra do próprio Moraes, parece que estamos todos sempre à beira de uma investigação
investigação, de uma prisão ou qualquer coisa do gênero. É necessário que isso seja aprofundado, porque se o ministro Mendonça não tem segurança para ser crítico do STF, então quem terá? Exatamente. Bom, assuntos não faltam, mas nosso tempo se esgotou, professor Marcílio. Agradeço mais uma vez a visita. Uma boa noite, até a próxima. Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.